Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Para entender a profecia, Cristo, ele mudou o nome de Pedro. Como Cristo mudou o nome de Abrão, se tornou Abraão, certo? Para mostrar o que para nós? Pedro vai se tornar Cefa, quer dizer pedra, que vai pastorear essa igreja, porque a revelação foi dada a ele. Tinha ali 12 com ele. A revelação só foi a Pedro. Por quê? Para a gente entender que vai ter só um pastor universal. João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta meus cordeiros. As minhas ovelhas. Deu o primato a Pedro de pastorear essa igreja mística, a esposa de Cristo. Mas para isso mudou o nome de Pedro para Cefa. Tanto que o apóstolo Paulo reconhece em Gálatas 2,9, levou a Jesus, e Jesus, fixando nele, olhou, diz: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora você cata aqui em Gálatas 2,19, Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas. Reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de plena acordo. Agora você cata aqui em Gálatas 1,19. 3 anos depois, subiu a Jerusalém para conhecer Cefa. Para conhecer quem? A pedra. Para conhecer quem? O pastor, que irá pastorear essa igreja. Que ele é o menor e último apóstolo de todos, que perseguiu essa igreja, que perseguiu esse pastoreio em Atos Apóstolos 9 ali. E fiquei com ele 15 dias. Agora você cata aqui em 1 Coríntios 15. Aqui, ó. 5. Apareceu a Cefa, em seguida aos 12, ó. Que interessante, para os apóstolos, Pedro não é mais Pedro, é Cefa. Quando o apóstolo Paulo reconhece a sua graça, é Cefa. Quando o apóstolo Paulo visitar Pedro, não é mais Pedro, é Cefa. Para nós, Pedro não é mais Pedro, é Cefa. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas. Cefa, pedra, rocha, olha que interessante, ó. Apareceu a Cefa, em seguida aos 12. Depois apareceu mais de 500 irmãos. De uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. E alguns já são mortos. Depois apareceu Tiago, em seguida a todos os apóstolos. Por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aqui já a gente vai ver que tem uma igreja fundada. Aqui a gente vai ver um protestante que tem um pastoreio. Aqui a gente já vemos que tem uma hierarquia. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só que interessante, ó. 12, 28, ó. Na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, e depois os que têm o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Está falando de, constituindo primeiramente o Martinho Lutero, segundamente construindo a Universal, terceiramente construindo a Adventista. Não, é uma só fé, cara, é um só batismo. Primeiramente construindo os apóstolos e o dom de governar. Se você catar o 27, 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo. A cada um de sua parte é um dos seus membros. Ó. Membro dessa igreja, pastor dessa igreja, Pedro. Primeiramente, constituiu primeiramente os apóstolos. Que ele escolheu, que ele capacitou. Por isso que não é mais Pedro, é Cefa. Os caras vão inventar mil distorções as igrejas de idiomas. Cada igreja vai ter uma interpretação diferente. Mas a Bíblia só tem uma só interpretação. É Cefa, é pedra, é rocha. A pedra angular fundamenta Cristo. Pedra que vai edificar, ser o pastor
Pedro. Mas por que? Eu vi uma pregação lá do Fala Sério Pastor. Mas Pedro não pode ser o Papa, porque Pedro renegou. Pedro é infalível. Pedro renegou Cristo. Porque o apóstolo Paulo está mais num destaque. A revelação não foi para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o menor, abortivo, menor dos apóstolos. A revelação não foi a Tiago. A revelação não foi o apóstolo Paulo. Por isso que Pedro é o Papa, é a pedra. O apóstolo Paulo não é pedra. O apóstolo Paulo não é o pastor. É membro dessa igreja mística e sob a jurisdição do pastor, da Cefa, da Kefas. Jamais essa visão pode estar acontecendo. Tem hierarquia. Primeiramente, Deus constituiu os apóstolos para pastorear essa igreja. Primeiramente, Pedro. Pode ver que, se você for ler os evangelhos, primeiramente, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em primeiro lugar, está aqui, Mateus 10, ali, Você pode catar Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Atos Apóstolos 1 ali. Eis o nome dos 12 apóstolos, Mateus 10, 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão. Primeiro, Lucas 6. Olha só que interessante. Naquele dia, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passai aí toda a noite, tendo orado a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, que deu sobrenome de Pedro. Ora, Marcos. Primeiramente, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Quem está primeiramente nesse apostolado? Pedro. Aqui, Marcos 3, 13, 16, 3,16. Escolheu este 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Agora você cata em Atos dos Apóstolos 1. Aqui, 13. Tendo ele entrado no cenáculo, subitamente subiram aos quartos de cima. Ordenou. Ordem costumavam permanecer. Era ele, Pedro. Olha só que interessante. Agora você cata aqui. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, primeiramente a pastorear essa igreja, Cefa, Kefa. Porque a revelação foi dada a quem? Mateus, Marcos 8, Lucas 9. Aqui, 16, 18. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, nem o sangue te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno haverão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que eles ligaram na terra será ligado no céu. Tudo que desligado na terra será desligado no céu. Por que essa revelação não foi ao apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo nem estava aqui ainda. Por que essa revelação não foi a Tiago? A Tiago menor, a Tiago maior? A João? Não. A revelação só foi a Pedro. Descritivamente, os apóstolos, nesse pastoreio, Pedro, a pedra, a Kefas, que irá pastorear, que irá enviar, tanto que o apóstolo Paulo em Atos 9, para ser reconhecida a sua graça, foi lá em Jerusalém. O bispo de Jerusalém é Tiago. O bispo universal ali de Jerusalém é Kefas, Pedro e João. São consideradas a coluna. Deram a mão a mim e a Barnabé, reconhecendo e nos enviaram. Por isso que Paulo não pode ser papa. Paulo perseguiu a igreja. Paulo perseguiu os apóstolos. Atos. Aqui, Atos Apóstolos 9 ao 5. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte. Com os discípulos do Senhor, apresentou-se ao príncipe do sacerdote e pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo
essa doutrina, ou outro fundamento, né? Por que essa doutrina a Bíblia Ave Maria vê? Porque é a doutrina, fundamento dos apóstolos, que Cristo ensinou, doutrina de Cristo. Por isso que tem essa tradução, né? Para você entender que o apóstolo Paulo estava perseguindo. Oxe, o apóstolo Paulo estava perseguindo o quê? Os cristãos. Por que Cristo aparece a ele? Esses cristãos são membros do corpo místico de Cristo, são membros da esposa de Cristo. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente, e cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? E respondeu: Eu sou Jesus, quem tu persegue. Aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Então, quem persegue o pastoreio, a Quefas, quem persegue a doutrina, está perseguindo o próprio Cristo. Por isso que essa igreja é o caminho da salvação. Por isso a igreja é o único manual e da sabedoria divina do alto, doutrina do alto, e a salvação está nela. João 4:23, meu Pai procura os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, que tem a verdadeira adoração. João 4:8-32, conhecereis a verdade vos libertar. Quem acredita nessa igreja? Em Atos Apóstolos 2:47. Essa é a nossa fé. A fé de Quefas, que é o líder da igreja, o pastor universal, porta-voz de Deus e sucessor de Cristo. Salve Maria, sou missionário Senhor. Podia citar vários versículos aqui, mas está amplo. Para nós católicos entender, para nós não cair nessa tática. Pedro não pode ser papa, tem que ser o apóstolo. Não. Pedro abandonou tudo para seguir o ministério, assumir o ministério apostolado. Salve Maria, sou missionário Senhor Roberto.